Maori. O que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra? Pode ser que você lembre de tatuagens? Pode ser que você lembre do haka? Ou então de uma partida de rugby? Mas o que você não faz ideia é que por muito pouco a gente não conhece essa cultura como ela é hoje. Isso porque em 1896 os maoris tinham sido reduzidos a apenas 40 mil indivíduos, quase um terço da sua população inicial, que no começo do século XVIII eram 110 mil indivíduos. Na década de 70 o seu idioma chegou a quase ser extinto e foi recuperado por uma comoção nacional que fez com que eles, com muito orgulho e com muita paciência, voltassem às suas origens. Para a gente entender um pouco sobre as tatuagens maori, é preciso falar sobre colonização. Para definir colonização, é quando existe uma relação de domínio entre dois povos, no sentido cultural, político, territorial e religioso. Ou seja, o colonizador chega e muda a porra toda. E isso os europeus sabiam fazer muito bem, não é verdade? Se você é um tatuador, deve saber da importância da Nova Zelândia no nosso cenário mundial da tatuagem hoje. Mas se você não sabe, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos mini documentários e dos nossos assuntos sobre tatuagens, culturas e assuntos diversos. Esse é o Verta Creation. Vem com a gente. Quando todos acreditavam que a Nova Zelândia tinha sido descoberta em 1769, 126 anos antes, uma expedição alemã atracou na ilha, na Terra-média. Mas o que eles não esperavam é que eles iam ser recebidos por dezenas de canoas cheias de nativos, cheia de guerreiros armados com facas, lanças feitas de pedra verde, a conhecida Greenstone. E esses guerreiros assustaram os alemães de tal forma que Abel Jansson Tasman voltou para a Alemanha e descreveu que foi atacado por seres assustadores e violentos. Mas a gravura que ele fez na época não representava muito bem isso. Dá uma olhada. E assim, a Inglaterra teve seu êxito em 1769, quando o famoso James Cook atracou na ilha e assim declarou a Nova Zelândia como colônia inglesa. Naquele tempo era a época de pesca das baleias, era muito comum pescar baleias no Pacífico e uma base no meio do Pacífico para suprir os barcos era muito conveniente. Mas tinha um pequeno probleminha ali em questão. Como é que você vai tomar a terra de um povo que devido à sua cultura eram muito bons em batalhas corpo a corpo? Um povo acostumado a viver em guerra entre si, como que seria feito um domínio desse povo? Na sociedade tribal maori existe uma hierarquia baseada um pouco em princípios meritocráticos. Então, com base no respeito e na reciprocidade, entre eles combinavam que para conseguir tal respeito era preciso atingir níveis diferentes de mana. Mana significa respeito e quanto mais mana na tribo, mais possibilidades de ascensão e de comodidade. Os reis, sim, tinham seus rostos tatuados porque possuíam os manas herdados pelos seus ancestrais. E seus ancestrais diziam que os manas eram dados pelos deuses. Quanto mais alto no posto hierárquico dessa tribo, mais possível ganhar os chamados moko. A moko é o nome que eles dão para a palavra tatuagem. A palavra tatuagem não vem do Maori em si, vem de uma outra ilha próxima chamada Samoa, onde o som da tatuagem, aquele barulho que bate na madeira, era chamado de tatau na língua nativa. Só que quando foi para a Europa, para o Novo Ocidente, não se sabia pronunciar tatau e falaram tatu. E aí temos o nome tatu, ou tatuagem, como conhecemos aqui no Brasil. E para conquistar mais mana, era preciso estabelecer algumas regras, e uma delas era o combate corpo a corpo. O dom da cura também valia, o da luta principalmente, mas do plantio era um outro dom, mas como eram várias tribos disputando melhores espaços para viver, o ideal era que a tribo tivesse mais combatentes, e esses guerreiros sim recebiam os manas e também tinham o direito de ter a tatuagem nos locais mais específicos, como no rosto, onde os homens têm a tatuagem toda parte do queixo e o nariz, e que eles chamam de toco. As mulheres, lábios e queixo somente. E partes do corpo como a cintura, barriga, perna, etc. E onde a nossa tatuagem entra nisso? Calma aí, já vou te contar. Os maoris tinham costumes, e tem até hoje, de entalhar madeira, fazer o chamado carving. É uma técnica de entalhar madeira que eles usavam para adornar os seus objetos. Lanças, barcos, qualquer objeto de madeira ou até mesmo de pedra que eles possuíssem, eles adornavam com desenhos que eram provenientes das crenças dos seus deuses ou então da geografia local. É muito comum ver nas tatuagens maori lança, alguns triângulos representando montanhas, ou Tiki, que é uma entidade, uma divindade maori, ou até mesmo outros deuses como uma serpente, não vou saber o nome de todos, mas o Tiki é o que eu mais via em tatuagens maori
quando eu pesquisei sobre o assunto. Morei na Nova Zelândia durante 4 anos e via muito deles por lá. E esse ato de entalhar madeira, de desenhar na madeira, um belo dia alguém teve a ideia de entalhar a pele. E com alguns pigmentos vegetais, naturais ou até cinzas, eles conseguiram produzir algumas tintas e, aplicada no ferimento, deu a primeira, ou não vou falar que é a primeira, mas uma das primeiras culturas no universo da tatuagem que conhecemos hoje. Pelo fato dos maoris ser um povo migratório, que veio da Polinésia, o que as pessoas confundem é tatuagem maori, como por exemplo com rosto de bicho, formato de tartaruga. Na Nova Zelândia não existe isso. Isso é mais uma tatuagem polinésia, mas a gente engloba tudo como maori. Então, para a gente não confundir tatuagem das Ilhas Marquesas, Samoa, Tonga, havaiano, etc., a gente só vai falar hoje da tatuagem maori. Voltando à parte da colonização, por que a gente quase não conhece a cultura maori? Pelo fato de que a Inglaterra queria a colônia a qualquer custo, começou a comprar terras. E eu vou te contar essa história. Então, para concluir a colonização, seria necessário destruir toda a base cultural que existia ali naquela ilha. Os maoris se chamavam de iwis. Iwi é o nome que eles se davam e os estrangeiros eram chamados de paquerras. Então os europeus eram os paquerras e os iwis eram os maoris. Para conseguir fazer essa destruição total ali, tiveram uma excelente ideia. Vamos trocar a comida, o local do porto, até comprar terras e vamos dar a eles mosquetes e espingardas. Mosquetes eram espingardas de um único tiro. Aquela espingarda antiga, como fosse uma garrucha. Atirou, soca a porva e atira de novo. Isso aí gerou uma guerra chamada Guerra dos Mosquetes, que começou em 1807 e durou até 1837, uma guerra de 30 anos, que aniquilou pelo menos uma boa parte do contingente maori, facilitando para a coroa britânica comprar ou tomar as terras dos nativos. Em meio a esse caos todo surge um líder chamado Potato Te Wherowhero, que era um estrategista de guerra. Potato Wherowhero foi muito importante, que ele manteve a paz entre as tribos durante uns 30, 40 anos. Porém, o que não era interessante para a coroa britânica, mas ele era um estrategista, e um governador chamado George Grey tinha muito interesse em tomar essas terras. Sir George Grey queria a todo custo, por razões óbvias, as terras para a coroa britânica. Potato Wherowhero morreu mais ou menos em 1960, e o seu filho, King Tafo, assume o trono. King Tafo não tinha tanta expertise quanto seu pai, e então em 1863, George Grey teve uma brilhante ideia, invadiu Waikato. E é dessa guerra que se trata o ponto principal da nossa história, porque essa guerra, houve uma covardia tamanha, fez com que os maoris parassem de ceder os seus espaços e lutassem bravamente pelas suas terras e não se tornassem escravos de forma alguma, nem da legislação britânica, nem de nenhum regime que eles não conhecessem, a não ser o deles mesmos. Numa dessas estratégias, o que foi usado foi algo que os maoris não tinham poder para combater, que eram os navios de bombardeio, navios com canhões. O rio Waikato cruza ao sul de Auckland e divide em duas partes. O sul, onde termina Auckland, e é uma outra cidade do outro lado do rio. E aí é que está o lance. Colocaram um navio estrategicamente nesse rio, quem dominaria o rio, dominaria a guerra. Os fortes, chamados de pá, as trincheiras maoris não eram as trincheiras comuns na vertical e na horizontal. O que acontece é que lá dentro dessas trincheiras era como um labirinto, então para cada invasão numa trincheira, a coroa britânica perdia mais ou menos 30% do seu contingente, o que não era nada bom numa guerra, ninguém quer perder nenhum homem. Então, baseado nesse conceito, aconteceu a maior atrocidade. Bom, a guerra já não é um negócio fácil, mas essa foi uma covardia inacreditável. E nisso, as guerras continuaram durante todo o ano de 1963, até que não se sabe quem deu a ordem para uma ação um tanto quanto covarde. Perder homens já não era mais uma opção para a coroa. E guerrear com os maoris não estava sendo fácil, já que eles já tinham os mosquetes dados pelos próprios britânicos. Era um povo, não cedia facilmente as suas terras e não ia se entregar de uma forma ou de outra. Então, numa ação covarde, não se sabe ao certo quem deu a ordem, mas resolveram atacar os colonos que viviam pacificamente sob os cuidados de um bispo em Rangiáfia. Rangiáfia era uma região rural que supria Paterangue. E numa ação tão covarde e cruel, mataram mulheres e crianças ateando fogo até em igrejas. E quando os mais vulneráveis corriam para dentro da igreja, eles tacavam fogo. E quando eles saíam da igreja sufocados pela fumaça, eram alvejados covardemente. O que tinha sido prometido naquele ano era que todos aqueles que se juntassem à coroa britânica e aceitassem o domínio seria poupado. Mas não foi isso que aconteceu. Essa vila era uma vila pacífica, que viviam paquerras e iwis tranquilamente, plantando e cedendo o seu alimento para outros comerciantes que passavam por ali. E esse ato foi o estopim para que os iwis não mais confiassem nos paquerras, como eram chamados os europeus.
Após esse acontecimento sangrento, narrado por duas crianças que conseguiram evadir do local, ficou marcado na cultura maori não mais confiar em nenhum paquera. Com mais bravura ainda, eles decidiram lutar e nessa luta envolveram crianças, mulheres e não importava quem, e todos morreriam, como foi que aconteceu em 1864 em Paterangue. E foi durante uma batalha, numa tentativa de rendição, a coroa britânica quis negociar com Huey Maniapoto. Huey Maniapoto era um dos reis descendentes e ele disse a frase mais histórica que ecoou durante anos naquela região entre as tribos maori. Desistir não é uma opção. Nós vamos continuar lutando, sempre e para sempre. Graças a Maniapoto, a gente está aqui hoje falando sobre a sua cultura. Graças a Maniapoto, a gente está aqui hoje conversando sobre isso. Maniapoto conseguiu segurar a guerra por alguns dias até. O seu forte foi invadido e a coroa britânica matou mais de 200 homens. 300 maoris conseguiram fugir e continuaram lutando. E as guerras foram começar a cessar em 1881, quando Táfio pôde finalmente, o rei Táfio, pôde finalmente voltar do exílio e nunca mais, depois de 25 anos, ele precisou pegar numa arma. Foram feitos vários acordos, todos eles favorecendo mais a coroa britânica. Que os maoris resistiram tanto só foi reconhecido em 1995 com a rainha Elizabeth, que reconheceu os erros da rainha Vitória e pediu desculpa pelos atos, pelas atrocidades, e reconheceu os maoris não como rebeldes, e sim como os donos daquela terra. Pagou uma indenização de 170 milhões de dólares das terras que foram tomadas deles. Porém, aquela região de Waikato, estimado em 12 bilhões de dólares. Ou seja, o que foi pago para eles, para reparar um genocídio, uma atrocidade daquela, um etnocídio como foi feito, 170 milhões de dólares não é nada. E aqui estamos nós, falando sobre toda a cultura maori e do porquê que você, hoje, para ter uma tatuagem maori, não é só chegar no estúdio e pedir, você vai estar tendo só um desenho baseado na cultura. Para conseguir uma tatu maori, eu morei lá 4 anos e realmente não dá para ter um significado expressivo sobre aquilo. Você precisa comer da terra, viver da cultura, ter a mesma religião e aí sim você teria o direito de pelo menos conhecer. Aumentando muito hoje o número de mulheres com tamoco no rosto. Depois da primeira repórter neozelandesa, ainda quando eu morava lá em 2009, ela fez o seu tamoco no queixo e ficou muito famosa por isso. É a primeira âncora de TV que tem uma tatuagem no rosto e onde que é? Na Nova Zelândia. A Nova Zelândia representa muito para mim, eu gosto muito daquele povo, respeito muito os maoris, gosto do sotaque, que eles recuperaram a língua. As crianças maoris, para você ter uma ideia da curiosidade, elas não falam inglês até irem para a escola, só mantêm o maori. Então todos eles têm um sotaque, gosto muito, são muito engraçados, muito divertidos, têm uma boa voz, é um povo muito acolhedor. Sim, são o dono daquela terra, estavam lá antes de todo mundo. Então, meu grande beijo aí para Nova Zelândia, um grande abraço para os meus amigos maoris. Tentei trazer para vocês algo que é diferente do que vocês conhecem sobre maori. Não falei muito da tatu, mas falei mais da cultura para que vocês tenham noção do quão importante para eles é o ato de tatuar. Para vocês terem uma noção, quando eles vão fazer o seu rito de tamoco, quando eles vão presentear um ente com o tamoco, é feito uma cerimônia onde tem canções para que o tatuado aguente, suporte a dor. Porque pelas fotos que vocês viram, as antigas, que não eram feitas com as máquinas modernas, eram feitas no tatal ainda, aquilo devia ser muito doloroso. A tatu não ficava só na pele, as cicatrizes eram bem profundas, então devia ser bem doloroso. E para suportar aquilo, eles tinham que entrar numa espécie de transe, entoando canções para os seus dedos e suas entidades. Isso é muito importante saber. Tatuagem maori no rosto, inclusive os tamocos, não são algo que se faz aleatoriamente. Obviamente seria um desrespeito àquela cultura, já que nem todo mundo pode fazer aquilo. Quando eu tive interesse em aprender, eu precisava fazer um curso de carving para poder entender da cultura, para poder sim criar padrões maoris que são realmente daquela terra. E não foi possível. Os 4 anos que eu fiquei lá não foram suficientes. Então acredite quando o tatuador fala que não tem como dar um certo significado para a tatuagem maori. Ela é mais estética no Ocidente do que na Oceania. Então, fiquem com Deus, muito obrigado por assistir até aqui. Não deixe de se inscrever, dar um like nesse vídeo e ativar o sininho para que a gente consiga produzir mais conteúdos como esse. Deixe o seu comentário. Você gostou? Fez sentido para você? Foi útil? Vai que é Verta Creation, seu canal de entretenimento.